tanto amor. Os soldados cuspiam em seu rosto nu. Os soldados cuspiam no teu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus, a olhar aquele céu azul, e Jesus, a olhar aquele céu azul, roga ao Pai que lhes dê o seu perdão. Rogo ao Pai que lhes dê o teu perdão. Ele tanto amou, Ele tanto amou, e Ele suportou, e Ele carregou a nossa cruz. E ver os cravos nas mãos, os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor, naqueles momentos de dor. sim, ver o mestre A chorar, e foi por você, foi por você que Ele mostrou, tanto amor. ver o mestre a chorar e foi por você que Ele mostrou, tanto amor. Diga: meu Deus, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. E quem crê, diga amém. E graças ao nosso Deus pela fé. Amém. Pode tomar assento. E uma vez mais, que Deus abençoe a todos. Bem-vindos os que estão numa Universal pela primeira vez. E se por acaso há dentre nós quem já esteve, por algum motivo se afastou e está voltando, é muito bom ter você de volta. E lembrando as pessoas que estão no Santo Culto, que aqui no Rio Grande do Sul, os senhores não têm necessidade de ficar em casa, a não ser que estejam no grupo de risco. No Rio Grande do Sul, a igreja está com as portas abertas e com seus cultos funcionando normalmente. Então, por favor, não se permitam uma zona de conforto. Jesus foi muito claro quando disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E disse que importa que aquele que o busca, ou que faz para ele, faça com toda a força. Então, por favor, não se permita isso. Isso vai te prejudicar demais. A única coisa que pode explicar você assistindo o culto online é você estar enferma, acamada, incapaz de colocar os pés na igreja. Porque se você não faz parte do grupo de risco, não está enferma e não tem nenhum compromisso que seja acima desse, que é buscar a Deus, eu acredito que não exista, porque não tem nada mais importante que isso. Por favor, se você vive no Rio Grande do Sul, se dirija a uma igreja universal mais próxima, porque nas 339 igrejas desse estado, nós estamos trabalhando normalmente. Me perdoe, não tem desculpa. E o Espírito Santo nos orientou a congregar. Congregar é se ajuntar na casa de Deus. Amém? Não é aglomerar, é se ajuntar em espírito na casa, como aqui. As pessoas estão respeitando as distâncias protocolares, não tem ninguém fungando no cangote de ninguém, está todo mundo distante um do outro, sim ou não? Obedecendo a todos os protocolos, e aqui estão. E você podia estar dentre as pessoas que estão aqui. Então entenda, o santo culto só funciona, o santo culto online, para quem realmente precisa dele. Porque se você não precisa e aí está, não tenha dúvida, a cobrança para você da parte do Espírito Santo será muito grande. Não é pouco não, muito grande. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis 50, versículo 20. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 50, versículo 20. O último capítulo do livro de Gênesis. Lá no finalzinho dele, versículo 20. Em que José, conversando com seus irmãos, ele diz assim: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus,
o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Ora, quando foi que isso aconteceu? Olha bem para o bispo, por favor. Você sabe que, às custas da inveja e dos ciúmes, os irmãos de José lhe agrediram, lhe espancaram, jogaram ele numa cova, depois tiraram ele, venderam ele como escravo para o Egito. E você sabe que a palavra de José, a história de José, ela é a maior demonstração de como se cumpre bem aquela palavra dita muitos anos mais tarde, quando o apóstolo disse: tudo coopera para o bem dos que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Quando uma pessoa é de Deus e faz valer essa sua comunhão com Ele, resistindo ao pecado, resistindo às transgressões, à iniquidade, mesmo tendo justificativa humana para isso, porque, meu Deus do céu, eu fico observando que gente, por muito menos do que José passa ou passou, nega a fé e volta para o mundo, muitas vezes antes até de sair da igreja. Porque entenda, quando uma pessoa cai, é muito comum você ver esse discursinho no meio de quem está caído. E quando está caído e quer levar você com ela. Não, amiga, não, amigo, entenda. Eu me afastei da igreja. Eu não saí da presença de Deus. Eu saí da igreja, da presença de Deus, eu não saí. Tadinha, coitada. É porque ela não sabe decifrar o que aconteceu com ela. Mas numa coisa ela está certa. Ela realmente não saiu da presença de Deus quando saiu da igreja. Ah, não, bispo, não. Ela saiu da igreja porque da presença de Deus ela já estava longe. Fazia muito tempo, mesmo aqui dentro. Porque é como num relacionamento marido e mulher. É só usar um pouquinho do cérebro. Qual é a mulher que dá uma noite de rei para o marido e na manhã seguinte ele acorda e não encontra uma peça de roupa dela no armário, porque ela se foi? Qual é a mulher que é louca o bastante para ter uma noite de lua de mel com o marido no dia seguinte e ir embora? Ninguém faz isso. Quando uma mulher vai embora, junta as trouxas e vai embora, ou o marido, é porque aquele casamento já não existia fazia muito tempo. Os dois já estavam dormindo de costas fazia tempo. Já estavam dormindo em camas separadas fazia tempo. Já estavam dormindo em quartos separados fazia tempo. Aí talvez você diga: mas bispo, e as fotos do Facebook? Tá bom. Quem é que aparece no Facebook com um rolo de pastel batendo na cabeça do marido ou da esposa? Quem é que tira foto dando tapa na cara da mulher? Eu nunca vi. Você já viu alguém tirar foto ou fazer live no Facebook agredindo a esposa ou o marido? Pelo contrário, é todo mundo agarradinho. E aquele sorrisão aberto para inglês ver. Na maioria das vezes aquilo ali é uma farsa. Faz tempo que eles já não estão bem. Então ele vai embora ou ela vai embora, quando entre os dois já não existia mais nada. E é isso que eu quero que você entenda. Houve uma época que o diabo deixava clara a sua intenção de tirar uma pessoa da presença de Deus, tirando esta pessoa da igreja. Hoje ele não tem mais essa preocupação, porque o diabo sabe, ele descobriu que ele não precisa tirar você da igreja para tirá-la da presença de Deus. Basta fazê-la duvidar. Porque uma pessoa aqui dentro com dúvida é igualzinho uma pessoa lá fora com dúvida. Que diferença tem? Nenhuma. A única diferença é essa. Uma frequenta a igreja, a outra não. Mas as duas são presas fáceis para o diabo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então quem está aqui dentro na dúvida está desagradando a Deus 24 horas por dia. Pode não beber, pode não fumar, pode não se prostituir, pode não usar droga, pode não trair o marido, pode não trair a esposa, mas as dúvidas que você tem com respeito a ele e a palavra dele fazem com que aqui dentro você seja alguém que o entristece na mesma proporção de que quem está lá fora. Então é um processo lento e o diabo não tem pressa, porque ele não morre. Ele vai construindo a tua queda dia
Adia. Quando uma pessoa chega a sair da igreja, entenda, é porque ela já está oca de tudo. Está vazinha de tudo. Quando eu digo de tudo, traduz-se de Deus. É fato, ela está certíssima. Quando ela diz, eu não saí da presença de Deus, eu saí da igreja. Verdade, no dia que você saiu da igreja, você não saiu da presença de Deus. Você já tinha saído, fazia muito tempo. E aí chega uma hora em que, se sentindo um peixe fora d'água aqui dentro, a pessoa vai embora. Quando o marido ou a esposa também se dá conta de que é um peixe fora d'água dentro do relacionamento, ele ou ela vão embora. E aonde é que o diabo faz isso? Nas lutas. E o que me deixa impressionado é que tem gente que não passou 1/10 do que José passou e está querendo desistir da fé. Já está questionando tudo dentro da igreja, questionando a sinceridade das orações dos pastores, questionando a verdade da palavra, questionando dízimos e ofertas, fazendo uma interpretação conveniente, seduzida pelo que houve lá fora, quando a Bíblia deixa claro que só fluem rios de água viva do interior daquela que crê nele, como dizem as Escrituras, e não em cima de achismo. Você vê que volta e meia aparece alguém no nosso meio com as perguntinhas capciosas, que não correspondem a um cristão legítimo, quanto mais da universal. Sabe o que é isso? Influência dos endemoniados lá fora. É alguém que está se prestando a assistir vídeos, a ouvir áudios contra o reino de Deus. E aí, junta tudo isso, algumas lutas que ela está passando, ela começa a questionar tudo e viver aqui dentro na dúvida. Você já pensou se esse guri não tivesse plena confiança no Deus que ele servia? Quando eu digo guri, é porque ele era muito guri, muito novinho, quando os irmãos, com ciúme, espancaram ele e jogaram ele dentro de uma cova. Ele era muito menino quando os irmãos dele o agrediram e venderam ele como escravo para o Egito. Você vê, Deus dá a ele um sonho extraordinário do que queria fazer na vida dele. Depois que ele revela o sonho à família, é uma desgraça, uma tragédia, é uma guerra atrás da outra. Aí ele chega no Egito, íntegro, reto, tanto que o patrão se apaixona por ele a ponto de nem querer saber o que tinha em casa. Tanto que quando a mulher de Potifar tentou tocar nele, tentou seduzi-lo, o que ele respondeu para ela? Você lembra? Não, mulher, como eu posso fazer isso? Teu marido tem tanta confiança em mim que ele nem sabe o que ele tem em casa. Eu administro tudo. Tamanha confiança que o teu esposo tem em mim. Como cometeria eu tamanho mal e tocaria em você? Você foi garoto reto, íntegro. Nem as perseguições dos irmãos, nem a maldade dos irmãos, nem todo o sofrimento que ele teve bastaram para ele perder a confiança em quem? Porque é fato. Você sabe quando é que uma pessoa que está dentro da igreja começa a pecar? Quando ela perde a confiança em Deus. É fato, quem vive no pecado, depois de ter pleno conhecimento da verdade, é porque é incrédulo, perdeu a fé. Porque é impossível crer em Deus e viver na prática do pecado. Quando a pessoa perde a confiança em Deus, ela fica suscetível a ser usada pelo diabo numa montoeira de transgressão, numa montoeira de iniquidade. Você vê que ele não perdeu a fé. Ele entendeu tudo o que aconteceu com ele como um processo natural de alguém que está no rumo da vitória. O caminho para ela é árduo. Nele tu vai encontrar espinho, tu vai encontrar pedras, tu vai encontrar ingratas surpresas, inimigos que lhe surgirão do nada. Você vê que para nós que somos de Deus é assim. Impressionantemente, nada para nós é fácil. Nos nascem inimigos das pedras. É mentira ou é verdade? Chega uma hora na vida de um cristão que ele incomoda por existir. Você vê que tem lugares que você entra que você nem precisa abrir a boca. Você entra, já cria um mal-estar em quem está ali. Os narizes já começam a se torcer, as bocas também. É normal. É normal, bispo? É normal. Não há comunhão entre a luz e as trevas. O contrário, sim, é que é anormal. Eu estar cercado de gente endemoniada, que não quer nada com Deus, e elas me tratarem a pão de ló. Não vai acontecer. Porque o diabo e os filhos dele só tratam a pão de ló quem é farinha do mesmo saco que eles.
Quem está dentro da igreja vive na mentira, vive no pecado, vive na prostituição, que lá no ambiente de trabalho frequenta a igreja, mas rouba junto com eles no ambiente de trabalho, leva a coisa para casa. Aí eles tratam assim. Agora, um cristão verdadeiro, que anda na contramão desse mundo, que de repente trabalha numa equipe de vendas em que todo mundo ali tem um amante, menos ele, não tenha dúvida, ele incomoda. A equipe inteira de venda dele tem amante, ele é o único que é fiel à esposa. Ela trabalha numa equipe de venda que todo mundo ali é amante de alguém, é a outra. Ela não. Ela está esperando o homem certo, ela está confiando em Deus. Ela é diferente. Ela incomoda, ela é luz. A luz incomoda as trevas, ou não? Incomoda. As trevas só não se veem incomodadas quando tem diante dela alguém que frequenta a igreja de segunda a segunda, mas é um cristão fake, farinha do mesmo saco que eles. Sim ou não? Porque se você não é farinha do mesmo saco que eles, não tenha dúvida. Em algum momento, o diabo vai usá-los para te causar algum constrangimento, algum mal-estar, alguma calúnia, alguma manifestação de inveja, de ciúme. A gente encontra isso até na obra de Deus. Quando você tem na obra de Deus quem não é liberto, quem não é convertido, você encontra. Você encontra situações de ciúme, você encontra situações de inveja, de despeito. Você encontra. Mas, desde que você não negue a fé, tudo vai cooperar para o teu bem. Você vê que todo o mal que levantaram contra José, Deus converteu em bem. Por fim, a bandida da mulher do Potifar tenta seduzi-lo, não consegue. O que ele faz? Ele sai correndo para não ter que ir, né? Ela segura a roupa dele, puxa e depois o acusa de tentativa de estupro. O rapaz foi preso injustamente. Acabou. Acabou. Eu fico imaginando, tem gente que sai da igreja porque não recebeu um bom dia? Bispo Guaraci, já faz 3 dias que meu marido não dá bom dia. Tá, e qual o problema? Acho que não está funcionando. Quanto mais eu oro por ele, ele fica pior. Mas ele ficou pior por isso, porque não te deu bom dia? É. E o que a senhora vai fazer? Acho que eu vou parar. Vou me afastar. Deus não está me ouvindo, Deus não me ama. Ou então, eu devo ser tão pecadora que Deus não me atende, porque o marido não deu bom dia. Tente imaginar você sendo presa injustamente. Você sendo jogada num cárcere por um crime que você não cometeu. É muito forte, sim ou não? E ainda assim, ele não duvidou. E ainda assim, ele não considerou vã a sua fé. E ainda assim, ele não considerou vã a sua fidelidade a Deus. Ele não considerou vã a sua lealdade a Deus. Ele não considerou vã a sua vida no altar. Porque é impressionante como tem gente que desiste de ser dizimista e ofertante à medida de algumas lutas que passa. E aí fica dentro da igreja uma religiosa que vem para o culto assistir reunião. E isso não funciona. Tiago disse em sua epístola: não sejais espectadores do reino de Deus, mas praticante ativo, porque a fé sem obra é morta. Então vir aqui, assistir um culto, cantar hino, bater palminha, não muda a vida de ninguém. O que muda é a ação prática da fé. E a ação prática da fé, me perdoe, não está separada do altar, não tem outro jeito, é ali que você deixa clara a tua dependência em Deus. E eu não posso criar um outro discurso para você me achar um docinho de coco. Que você vai me achar um docinho de coco e a tua vida vai continuar um bagulho. Porque o que te liberta é a verdade. Amém? E a verdade é essa, só muda de vida quem tem a vida onde? No altar. E ter a vida do altar não é levantar na reunião com a mãozinha erguida, em trejeito de religioso com a mãozinha assim, ó, e dizer que se entrega. Isso aí é balela. Isso é sentimentalismo puro, isso é religiosidade fajuta. Isso não muda a vida de ninguém. A entrega no altar exige despojamento. Primeiro do que você é. O sacrifício do que você é. Ou seja, você não vive mais, deixa Cristo viver em você. Esse é o primeiro grande sacrifício. E o segundo, a entrega do que você tem. Primeiro a entrega do que você é. E depois a entrega do que você tem. Isso é cristianismo. Qualquer coisa diferente disso é religiosidade e não muda a vida de ninguém. Quem está me entendendo direitinho? Não muda. Não muda.
Então você vê que quando você tem a sua fé fincada, apoiada no altar, o mal que levantam contra você, Deus transforma em bem. Aí se cumpre aquela palavra: tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Então, se alguém te quiser bem, esse bem vai vir para você 2 vezes mais bem. E se alguém te quer mal, o mal vai se transformar em bem. Lhe querendo bem ou mal quem está à tua volta, o resultado final é o teu bem. Amém? Porque como Deus é contigo, qualquer coisa que fizerem com ou contra você, o resultado final vai dar bem. Se alguém acertar na receita do bolo que fazem para você, ele vai sair delicioso. Se faltar um ingrediente, porque ela está fazendo para você, o bolo vai sair delicioso. Tudo que é para você, Deus transforma em bem. Ainda que a intenção de quem faz não seja boa, o resultado final é o teu bem, porque Deus é contigo. Amém? Então eu pergunto, vale ou não vale a pena ser fiel? Vale ou não vale a pena se manter de pé? Vale ou não vale a pena brigar ferozmente, dia a dia, para fugir do pecado e estar de pé diante de Deus? Vale ou não vale a pena? Claro que vale a pena. É fácil? Nesse mundo? Não. Mas vale a pena. E se a gente quiser, a gente consegue. Porque o ser de Deus ou não, o viver no pecado ou não, é uma questão de escolha. Nem Deus nem o diabo têm autoridade sobre isso. A vontade do ser humano é soberana. Deus não pode me obrigar a fazer o bem. E tampouco o diabo pode me obrigar a fazer o mal. Ele pode sugerir. Por isso, enquanto vivermos, nós vamos ouvir quantas vozes? 2. A de Deus e a do diabo. Cabe a nós decidir a qual das duas dar vazão e obediência. Amém? A voz a que nos submetemos. Ao dono desta voz, nos fazemos servos. Se a voz que eu ouço e obedeço é a do diabo, eu me faço servo do diabo e serei assalariado pelo diabo. E qual é o salário do diabo? Mesmo para quem serve a ele, tão carinhosamente: morte, roubo e destruição. E o salário de Deus para quem serve a ele? Vida e vida aqui e na eternidade. Amém? Isso é muito forte, né? Agora, abra por favor a tua Bíblia em Gênesis 39, versículo 3, o mesmo livro de Gênesis. Você vê que quando a pessoa é de Deus, né? Nada interfere, nada. Nem as lutas, nem os sofrimentos, nem as injustiças, nada do que o proporcionam a ela é capaz de destruir aquilo que Deus tem preparado para ela. Olha só que bacana. Gênesis 39, versículo 3. Podemos ir? Coloque em tela cheia para quem está em casa. Vendo, pois, o seu Senhor. Quando fala do seu Senhor, olha para o bispo. Não está falando de Deus não, tá? Está falando do patrão. Tá? De quem José era empregado, que era Potifar. Então, vendo, pois, o seu Senhor. Agora fala de Deus. Que o Senhor estava com ele. E tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão. Olha que coisa linda. Então, o patrão endemoniado, é mais ou menos assim: você trabalha na empresa de um batuqueiro, e mesmo não tendo uma fé que concorda com a sua, vai chegar uma hora, um momento em que ele vai ter que admitir que Deus é contigo. Porque ele vai ver que, inclusive, a empresa dele, o negócio dele, cresce graças a você. Porque aonde você coloca a mão, a coisa vinga. Amém? E foi o que aconteceu com José. O patrão endemoniado dele teve que admitir que Deus era com ele. Olha, a gente diverge religião, a gente diverge dogma, diverge doutrina, mas eu não sou cego, nem surdo, nem burro. Eu sou obrigado a admitir que Deus é contigo. Porque é impressionante como é que tudo que tu pega para fazer flui, desenvolve, cresce. É impossível não notar que Deus é contigo. Agora, se você entra na pilha, se você acruza o golpe das perseguições, das injustiças, do sofrimento que você passa com as pessoas nesse mundo, e remete isso ao teu relacionamento com Deus, a ponto de considerar vã a sua fé e esfriar nela, não orando mais como orava,
não jejuando, não ofertando, não dizimando, pecando, voltando a mentir, voltando a fazer uma porção de coisa errada, porque você fala, de que me adianta tanta fidelidade? Para mim é tudo tão difícil. E quem disse que seria fácil? Jesus disse que o reino dele é tomado por violência, por esforço. E disse que no mundo, aonde? Nós não somos do mundo, mas vivemos no mundo. E o que ele disse? Que aqui no mundo, a que não pertencemos mais, teríamos aflições. Então eu pergunto, algum de nós se converteu enganado? A senhora se converteu enganada? Lá no comecinho da sua fé, a senhora já não aprendeu isso? Que não ia ser fácil? Eu não me converti enganado. O meu pai na fé não me disse, Guaraci, bem-vindo à Universal, bem-vindo ao Mar de Rosas. Pelo contrário. Por isso, inclusive, que quando alguém se converte comigo, ou quando eu levanto um pastor, você sabe o que eu digo para um pastor quando eu levanto ele? Um guri? Qual o seu nome, rapaz? Tal. A partir de hoje você é auxiliar de pastor da Igreja Universal. Bem-vindo ao Iraque. Todo que eu levanto eu digo isso. Quando sou eu que levanto eu digo, bem-vindo ao Iraque. Porque você está vindo para um campo de batalha e não para um parque de entretenimento. O reino de Deus é um campo de batalha, não é um parque de diversões. Amém? Quem está me entendendo direitinho? É guerra. E uma guerra que só acaba quando Jesus volta ou nos chama pela morte. Até lá é o quê? É guerra. É sair de uma entrando em outra. A vida de um cristão legítimo é assim. Ele mata um leão na segunda e deixa um amarrado para matar na terça. A gente não tem tempo para respirar. E louvado seja Deus por isso. É normal. Eu sou luz. E quem vive nas trevas, com certeza, se vê muito incomodado comigo por perto, não tenha dúvida. Faz um teste. Tranca uma pessoa num quarto escuro por 1 hora. Depois tira de lá e coloca ela num ambiente iluminado. Ela não vai conseguir abrir os olhos. É exatamente assim que se sente um incrédulo diante de um cristão cheio do Espírito Santo. A medida de luz é tão grande que é um desconforto para eles. Amém? E aí o que eles fazem? Nos atacam. É igual aos animais. No mundo dos animais irracionais é assim. Quando é que os animais atacam? Quando eles se sentem ameaçados. E todo cristão verdadeiro, mesmo que não faça nada contra o incrédulo, sempre é uma ameaça para eles em alguma coisa. Então o que eles fazem? Se sentindo ameaçado, como os animais, eles nos atacam. Sem motivo, sem explicação, sem causa. O que eles fazem? Nos atacam. Atacam ou não atacam? É no ambiente de trabalho, é na vizinhança, sim ou não? Quantos de vocês já passaram por situações depois da conversão de um vizinho pegar no teu pé e tu nunca fez nada contra a criatura? E a criatura encrespar com tudo. Eu já morei num apartamento, lá no comecinho do meu casamento. Nessa época que conheci o Rogério. Lá, muitos anos atrás, no Rio de Janeiro. Naquele período, eu estava morando num apartamento que o vizinho de baixo batia com cabo de vassoura. Mas o engraçado é que quando eu estava em casa, ele não ia não. Mas quando a Thaís estava sozinha, sabendo que era uma mulher, ele era na porta de casa brigar. E dizia assim para a Thaís, eu vou me queixar de vocês com o síndico, eu vou denunciar vocês na polícia. Mas por que o senhor vai fazer isso? Vocês têm que respeitar as pessoas. Vocês ficam aí todos os dias de noite batendo. Eu ficava sem entender nada. A Thaís ela era secretária na abolição. Cuidava do escritório. Ficava o dia inteiro na igreja. Entrava às 8 da manhã, só saía às 10 da noite. Eu sempre saí muito tarde das igrejas em que eu cheguei. Nós chegávamos 11, 11h30 da noite todo dia. Era tomar banho, jantar e depois dormir. O cidadão dizia que a gente ficava batendo com uma marreta. Teve um dia que eu não aguentei, falei assim, olha, com certeza, um Exu visita o senhor e sopra no teu ouvido que tem uma marreta sendo batida. O senhor é maluco, rapaz? E o que é engraçado é que o senhor só vem aqui quando a minha esposa está sozinha. Por que o senhor não vem quando eu estou? Ele sabia que eu não estava, ia lá em horários para afrontar a Thaís. Quando eu estava em casa, ele não ia, não. Mas você vê demônio. E é demônio mesmo, porque como é que um cidadão consegue ouvir 2 pessoas de Deus? Na época não tínhamos filho, era só eu e a Thaís. Nem criança a gente tinha. E o cidadão dizia que a gente ficava batendo com marreta. Aí ele, de raiva, batia com cabo de vassoura de baixo para cima, para revidar. Era ele que me acordava, porque eu já estava dormindo igual uma pedra. Você vê, demônio mesmo. Se não tem um motivo, o diabo cria para os filhos do diabo te atacarem, sim ou não?
Mas a pessoa, se por causa de um Zé Mané desse, eu vou, Jesus, poxa, eu faço tudo tão direitinho e o Senhor permite que esse filhote de cruz credo, com Deus me livre, fique me perturbando. Vou parar de orar como eu orava, não sei se eu vou ser fiel a Thaís, para quê? De que me adianta tanta integridade se para mim é tudo tão difícil? Pelo amor de Deus, pô. Eu já sabia que não ia ser fácil. Eu já sabia que na minha caminhada com Deus eu ia enfrentar injustiças, eu ia enfrentar calúnias, eu ia enfrentar os ciúmes, eu ia enfrentar conspirações. E isso é normal, até Jesus voltar vai ser assim. Eu não me converti enganado. Então, por favor, seja como José. Não acusa o golpe, não. A alegria do diabo e dos filhos dele é quando conseguem perceber que eles conseguiram te afetar. Não acuse o golpe. Não considere vã a sua fé. Não traia a sua esposa. Não traia o seu marido. Não tenha sexo com o namorado, com a namorada antes do casamento. Tudo que você vem pagando como um preço de sua comunhão com Deus, mantém. Mas, bispo, e as lutas? E as maldades? Como os irmãos de José, o intento mal deles contra você, Deus vai converter em bem. O resultado final, creia, vai ser o teu bem. Porque se você é de Deus e está fazendo de tudo para não entristecê-lo, tudo vai cooperar para o teu bem. O resultado final é a tua vitória, aqui e mais ainda no porvir. Porque você vai subir para o encontro de Jesus nos ares. Fique de pé, por favor. E não esqueçam essas duas palavras, tá bom? Posso cobrar isso de vocês? De chegar em casa e ler mais, se aprofundar mais nisso? Então, Gênesis 39, 3 e Gênesis 50, versículo 20. A trajetória de José. Ele é a maior demonstração bíblica de que vale a pena ser fiel. Amém? Eu não vou trazê-los aqui à frente para a gente não aglomerar. Mas aí no lugar onde você está, rasga o teu coração diante de Deus. Você que diz assim, bispo, é impressionante como é que Deus tira, separa a quarta-feira para falar comigo. Porque hoje foi mais um daqueles dias em que a impressão que eu tive é de que só haviam duas pessoas aqui dentro. Eu e o senhor, bispo Guaraci, porque impressionantemente Deus te usou para pregar para mim. É fato, bispo, eu estou aqui. Fisicamente eu não saí daqui. Mas quem sabe está aqui bem balançada. Você está aqui bem balançada. Você está aqui, mas a um passo da queda ou de abandonar tudo, inclusive o teu Deus. Por quê? Porque mesmo sabendo que não ia ser fácil, ainda assim, de alguma maneira, você se distraiu. E quando veio a luta, quando veio a tempestade, quando veio a perseguição, você se abateu. Se abateu tanto a ponto de hoje duvidar de que até que ponto vale ou não vale a pena ser fiel. Quem sabe, de repente você ainda nem fez. Há casos de quem já caiu de fato. Você já se esborrachou no pecado. Mas tem gente aí que ainda não o fez, mas está tentada. E tentada por isso. Tem um demônio dizendo para você, de que adiantou toda a sua integridade, toda a sua retidão. Você levando Jesus tão a sério e passando por lutas e maldades tão grandes. De repente você ainda não caiu, mas como o cronista Asaf, lá no Salmo 73, você está por um fio. Ele fala isso. Quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. O que ele quis dizer com isso? Eu não caí, mas estive pertinho de cair. Estive a ponto de desabar. Fiquei por um fio. Se é o teu caso, encare esta reunião de hoje como um presente de Deus para resgatar a tua alma que está quase se perdendo. E se já se perdeu, se humilhe diante de Deus. Peça perdão a Ele por um dia ter se submetido a essas vozes diabólicas que te deixaram em dúvida, te fazendo perder o temor e a pureza e os bons olhos. Amém? Estenda as suas mãos para o altar. Feche os teus olhos, por favor. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, bendito seja o Senhor que reina e vive para sempre.
Louvado e engrandecido seja o Senhor que não deixa o teu povo órfão. Se existe um povo nesse mundo, meu Deus, que pode dizer que tem um pai, é o povo cristão. E em especial, a família universal do reino de Deus, a quem o Senhor não deixa cega, surda, ignorante, carente de uma direção. Pelo contrário, cada dia que passa mais e mais, o Senhor vem provando para a gente que não há nada em oculto que não seja revelado, que não fica nada encoberto aos que creem. O Senhor mostra tudo, a começar pela nossa real condição. E eu tenho certeza que tem gente aqui, meu Deus, por um fio, homens e mulheres que aos trancos e barrancos continuam vindo aos cultos da Universal, ou de uma outra instituição, ou de uma outra denominação séria, verdadeiramente cristã, que prega um Jesus único e verdadeiro. Sim, ela tem conseguido chegar aos trancos e barrancos, mas não dá para dizer que ela está ali de corpo, alma e espírito, porque só está num culto de corpo, alma e espírito quem vem nele, como disse o Senhor em Hebreus, em plena certeza de fé, crendo em tudo que está na tua palavra, não duvidando em nada do que acontece no teu reino. Porque se ela tem alguma dúvida, o corpo dela, quem sabe, consegue chegar às poltronas da igreja, mas a alma e o espírito dela não chegam ao teu esconderijo, não chegam ao teu abrigo. E eu creio que há muitas pessoas no nosso meio nessa situação, que tanto comigo aqui agora presencialmente, como neste culto online, existem pessoas assim, meu Deus, que foram vencidas pela dúvida, que não suportaram o calor das aflições, e mesmo sabendo que por elas iam passar, meu Deus, desabaram, despencaram em sua fé, e hoje estão com a gente dentro da Igreja Universal, na mesma situação que estava o cronista Asaf, quase lhes resvalando os pés, pouco faltando para que se desviem os seus passos. Sim, gente que talvez não tenha caído de tudo, mas se não acontecer algo muito grande, se não acontecer um avivamento, uma revolução santa dentro dela, obra do teu Espírito, é possível que na saída desse culto, minutos depois de sair daqui, o diabo consiga destruí-la, levando a uma queda espiritual, porque ela já está por um fio, ela está a um passo do abismo. Mas neste momento, Senhor, eu me uno a elas e levanto a minha voz para te pedir: ó Deus, não deixa cair a este, a esta que tanto sofreu, que tanto gemeu para poder chegar à tua presença. E por mais fraca que ela esteja, por mais abatida que ela esteja, claro, responsabilidade dela, ela se permitiu a ouvir as vozes que ouviu, ela se permitiu contaminar desse vírus maldito, letal, chamado dúvida, chamado palavras de morte. Mas se ela consegue reconhecer isso, meu Deus, se ela consegue admitir que está caída, se ela consegue reconhecer que está perdida, se ela consegue reconhecer que está fora do centro da tua vontade, sim, se ela consegue ser humilde bastante para admitir a sua real condição, agora mesmo vem com uma esponja encharcada, embebida do teu sangue, e lava, e limpa, e purifica tudo, meu Deus. Sim, ainda que os pecados dela, ainda que as máculas do diabo nela, que as manchas do pecado nela sejam vermelhas como o carmesim, como tu prometeste, torna branco como a neve. Se você quer o selo da sua salvação, então agora, lavada, remida, perdoada, levante os teus braços e a tua voz e diga que você quer o Espírito Santo. Pode clamar a Ele agora pelo derramamento do Espírito Santo, e isso não vai lhe ser negado. Pelo contrário, hoje mesmo, agora mesmo, você será tomada dessa luz, tomada desta presença, revestida deste poder que vem do alto, desta luz que vem de cima. Chame por Ele com vontade, com apetite, com sede.
e tu serás cheia do Espírito Santo. Se você conseguiu se esvaziar de tudo, a começar por esvaziar-se de si mesma, então agora você está pronta para ser cheia de Deus. Receba o batismo com o Espírito Santo agora. Você que ainda não era selada, seja. Sim, do alto da tua cabeça, a planta dos teus pés, seja espírito e vida, transformada numa nova mulher, num novo homem, numa nova criatura. O Espírito de Deus te envolve, te abraça, te levanta. Ele não te melhora, Ele não te torna um homem ou uma mulher melhor, Ele te torna uma criatura nova, distinta, diferente, com uma nova mente, com um novo coração, um ser distinto do que você era quando chegou aqui, um ser celestial, pronto para estar com Ele. Aleluia, aleluia. E se você percebe este mover, então você pode adorá-lo. Agora sim você tem motivos para adorá-lo. Agora sim você tem motivos para glorificá-lo. Agora sim você tem motivos para agradecê-lo e engrandecê-lo. Então faz isso agora em nome de Jesus. Adore o teu Deus na beleza da sua santidade, no fulgor da sua glória, na força do seu poder, porque Ele é Deus e não há outro. Aleluia. Isso, diga a Ele o quanto o ama, o quanto o adora. Que maravilha, nunca mais a tua vida será a mesma, porque agora ela é inteiramente do Espírito Santo. Aleluia. Você é dele e ele é seu. Não diga nada agora. Ou coloque as duas mãos sobre o coração, ou abrace o teu próprio corpo e desfrute da comunhão do amado da tua alma entre os braços. Porque nesse quarto dia do jejum de Daniel, Ele se apresenta para você. Se a tua busca foi sincera, você já tem como ver o resultado desse jejum. E os próximos 17 dias serão realmente só para louvá-lo, porque o teu objetivo foi alcançado agora. Que maravilha, seja cheia, completamente tomada da presença de Deus. Nunca mais você será a mesma, porque onde o Espírito Santo entra, tudo se faz novo. Que maravilha. Você que estava distante e agora pôde voltar para Ele de todo o coração. Você que sabe o quão distante ficou do jardim, mata a saudade dele, porque Ele acabou de te trazer de volta para o jardim da inocência. Aleluia. Vontade de andar contigo. Vontade de andar contigo pelo jardim, na viração dos dias, pegar em tuas mãos E voar pela imensidão da terra e te adorar. Que vontade de dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim, jardim da inocência. Diga, meu Pai, o que fazer para te agradecer por tão grande misericórdia, como a José, até aqui me ajudou o Senhor. E quem crê, diga amém e graças a Deus.
na mais absoluta certeza de que Ele é contigo, de que Ele fortalece a tua fé, anima, aviva o teu coração e te prepara para as grandes lutas que terás pela frente. Amém? É festa na terra e no céu, porque com certeza hoje houve salvação nesta casa. E eu pergunto, sinceramente, um salvo, uma pessoa que é salva, que tem certeza da salvação, que tem certeza do céu, que tem certeza do inferno e tem certeza que vai para o céu, honestamente, essa pessoa tem medo de dar oferta? Essa pessoa fecha o coração para o momento da oferta? Faz bico? Estica aquela tromba de elefante emburrada com a oferta? Porque quem crê na salvação sabe que um dia vai embora e que qualquer coisa que ela montuou ou ajuntou aqui vai ficar para as traças. Ela vai usar enquanto estiver viva e depois que for. Você não vê? Gente que sabe que vai partir, mesmo incrédula. Ela não tem filho, não tem marido, o que ela faz? Deixa a herança para um cachorro. É mentira, é verdade? Eu vi agora uma reportagem antes do jejum de uma criatura que deixou acho que 150 milhões para um gato. Para um gato. Por quê? Porque ela sabe que não tem ninguém para usar aquilo, não tem um parente vivo, só tinha ela. O que ela fez? Deixou a herança para um gato. Não levou no caixão. Por quê? Porque para o reino que ela foi, não dá para levar um centavo, porque lá não vai precisar gastar dinheiro. Lá no céu vai ter tudo em abundância, o que é bacana, pela eternidade. Esses dias alguém fez uma pergunta mal criada na internet, falando daquele cantor Lázaro, né? Irmão Lázaro, cantor evangélico que morreu. Aí uma pessoa escreveu aqui assim, mal criada: ué, se ele era de Deus, por que Deus não o salvou? Aí uma pessoa cheia do Espírito Santo, muito inteligente, escreveu assim: e quem disse para você que Deus não o salvou? Deus não o curou, porque não quis. Chegou à conclusão de que ele não precisava mais ficar aqui, já levou. Forte demais, né? Quem disse que Deus não o salvou? Deus o salvou. Deus não o curou da Covid. Sabe por quê? A Bíblia diz que Deus tira o justo do mundo antes que venha o mal. Foi o que o bispo Sérgio Corrêa falou ontem numa postagem. Só quem é tonto ou cego que não vê que Deus está fazendo um arrebatamento individual. Ele está puxando uma porção de peças dele e já levando. E há outras tantas, ele está cuidando para depois voltar e levar todo mundo. Mas já está acontecendo um arrebatamento individual dos filhos de Deus. Amém? Escreve o que eu estou te falando. Eu perdi um pastor, 93, 88 para 93, 5 anos, né? 88 para 93, 5 anos para 94, 6 anos. Eu perdi um pastor com 25 anos. Ele morreu nos meus braços lá em Duque de Caxias. E por incrível que pareça, eu era o regional dele, mas foi com esse pastor que eu aprendi tudo o que eu aprendi. Quem me recebeu no grupo jovem, eu era da tribo dele, ele era o líder da tribo e eu era auxiliar dele. Ele que me ensinou a buscar, ele me ensinou a ler a Bíblia. E anos depois ele morreu nos meus braços. Morreu há 27 anos atrás. Por quê? Não sei. Eu sei que a Bíblia diz que Deus tira o justo antes que venha o mal. Para não perder a alma de uma pessoa, às vezes Deus permite que o corpo vá embora precocemente. Por isso que quem é de Deus, quem tem entendimento da vida espiritual, não fica agarrado e preso a nada. E quando ela vem para uma reunião da igreja e se pede oferta, o coração dela se alegra. Porque ela sabe que aquela oferta vai servir como patrocínio para que a igreja se espalhe e outras almas como a dela sejam salvas. Porque do que ela realmente precisa, ela já garantiu, que é a sua entrada no reino de Deus. Que a única coisa capaz de te separar da oferta hoje seja o fato de você não ter nada. E o que é não ter nada nos dias atuais? Não ter dinheiro, não ter uma folhinha de cheque e não ter cartão. Porque se você tem dinheiro ou não tem dinheiro, mas tem uma folhinha de cheque, você pode ofertar. Se você não tem efetivo e não tem cheque, mas tem um cartão, você pode ofertar. E se você não está com cartão aqui na reunião, mas está com seu smartphone e tem o seu aplicativo bancário nele, aqui mesmo da reunião você pode entrar no teu telefone. Agora, aqui no culto, a minha esposa faz isso todas as reuniões. Sentada ali no cantinho dela, ela abre o telefone dela, vai até o aplicativo da nossa conta, faz a oferta e envia o comprovante ali da cadeirinha dela para o telefone 51
32840701. Porque ofertas online, enquanto o comprovante não chega, ficam perdidas na conta da igreja. Você tem que enviar o comprovante. Você pode fazer isso aqui agora, você que está aqui no culto. Ah, bispo, eu não tenho dinheiro, não tenho cheque, não tenho cartão. Mas está com o teu telefone. Se você tem a sua conta bancária nele, o aplicativo está aqui, entra nela e faz a sua doação agora. Faz agora. E envia o comprovante para 51-3284-0701. Quem ama a Deus e ama as almas, na hora da oferta não dá desculpa. Dá um jeito. Honra e é honrado. Amém? Levante para os céus, você que entende o que eu estou falando. Bem alto aos céus a sua oferta. Com fé, com valentia. Se você trouxe algum tipo de envelope, pode levantar também. Com toda a fé. E diga comigo, meu Deus, eu não sou cega. Eu sei que eu fui salva por uma oferta. Graças à oferta de alguém que deu possibilidades à tua igreja de se espalhar. Eu pude conhecer o autor da minha fé, o Deus da minha salvação. E como eu não sou egoísta, meu Deus, eu não sou religiosa, porque o religioso é assim. Ele quer venha a nós e o vosso reino nada. Não. Do que eu desfruto, do que eu tomei posse, eu quero que outras pessoas também se apossem. Eu quero salvar, meu Deus, o máximo de pessoas para ti. Eu quero gerar filhos para o Senhor, eu quero povoar os céus. Por isso, com toda a minha força, fé, alma e entendimento, eu faço esse desafio no sexto, por crer que além de prosperidade para mim, essa oferta vai levar socorro para quem ainda não te conhece. E quem é da fé, diga que assim seja. Amém? Então os senhores que estão em casa, faz aí e envia o comprovante. Quem está aqui, vem aqui à frente e lance dentro do cesto, por favor. Amém, gente? E vem cantando com alegria. Vamos lá, com fé e com alegria. Estou vendo o céu se abrindo e nas nuvens Jesus me chamando. E para com ele encontrar. Que coisa linda. Transformado eu ali subirei Cantando um hino e um abraço. e um abraço apertado, Jesus, eu quero dar. Nessa hora o pastor da igreja vai entregar As as ovelhas ovelhas que há aqui na terra ele pastoreou. E Jesus recebendo pra ele também vai falar. Contempla essa linda cidade que você vai morar. Então numa porta bonita e dourada iremos atravessar, chegando do outro lado. Chegando do outro lado, E no coral vamos cantar Miguel Arcanjo. Miguel Arcanjo regendo o coral, E todos dizendo assim: que bonito, assim lá em cima. Como é lindo o lugar que Jesus preparou para mim. É bonita é bonita a a cidade que Jesus preparou, ela é bonita. Quem vai pra lá? Diga eu. É lá que eu vou morar. E o O pecador. pecador não acredita. E a cidade que Jesus preparou, ela é bonita. Ai. Quem aí não vê a hora de chegar lá? Eu dou um jeito. Quem aí tem certeza da sua salvação? Amém. Vamos arrebentar. Então, não estamos ganhando um dia a mais. Cada dia que acordamos, estamos tendo um dia a menos. Porque o relógio da salvação já foi disparado. Isso aumenta a nossa responsabilidade de estar bem e a nossa responsabilidade de ganhar o quê? Muitas almas para Jesus. Por isso que naquela oração e oferta que eu peço pela família, eu te peço para adquirir um jornal. Para na saída daqui, você escolher um rosto sofrido no meio da multidão e dar. Porque o que não falta no mundo, em especial em Porto Alegre, é gente sofrida. E domingo agora nós vamos viver isso. O domingo das almas feridas. Cada membro tem que entrar aqui na companhia de alguém desesperadamente desesperado. É a preparação para o domingo, dia 4 da Santa Ceia. Mas primeiro, nós vamos curar as almas feridas. E aí sim, depois faremos a Santa Ceia no dia 4. Amém? Quem entendeu direitinho? Não é forte isso? Então, por favor,
levante a foto, a peça de roupa da família e uma oferta de salvação por ela, caprichada. Porque vocês vão adquirir o jornal e vão sair daqui para ganhar almas. Meu Deus e Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, oramos agora em favor das famílias gaúchas. Visite-as todas aonde quer que estejam. Nasce dentro delas para que possamos te glorificar. Faz com que essa família seja salva. Meu Deus, não importa aonde quer que estejam fazendo o que for, nasce dentro deles. E esse jornal que vamos adquirir e passar, seja realmente para ganhar almas para o teu reino. E quem crê, diga que assim seja. Amém. Pode vir à frente, quando honrar a Deus pela família, diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus salve a minha família, guarde a minha casa com a tua forte mão. Que bonito, Deus. Deus, eu te peço nesta hora, tua paz e alegria e a tua proteção. Que o teu poder alcance os sofridos e cure os que estão nos hospitais. Amém. Só uma última coisa que eu queria falar para vocês. Os senhores sabem que durante 3 anos e meio ficou sem chover sobre Israel. Mas tudo isso por causa da idolatria. Elias então decidiu fazer um desafio. Se é Baal o Senhor, vamos segui-lo. Se é o Senhor, vamos segui-lo. E aí o que ele fez? Levantou um altar de um lado e os profetas de Baal do outro. E aquele que fosse o Deus verdadeiro responderia com fogo. Muito bem. Só que antes de sacrificar no altar, ele restaurou o altar. O que nós fizemos? Restauramos o altar da catedral. E diga-se de passagem, ficou muito lindo, né? Quem já foi no templo de Salomão? Dá a impressão de que você está lá, né? Ficou um espetáculo. Só que ele está isolado. Você vê que todos os cultos eu estou fazendo aqui debaixo. Porque domingo nós vamos fazer lá em cima, dentro do cesto, um voto de decisão. Aquele sacrifício feito por Elias mudou a situação. A seca de 3 anos e meio acabou. A idolatria foi arrancada do país. O diabo foi tirado do país. Quando o povo parou de dividir a sua fé. E Deus então pôde se assenhorar da terra e trazer a sua bênção. É o que vai acontecer domingo. Estenda as mãos para lá. Quem aí não vê a hora de voltar a tocar, de subir neste altar? Já faz 2 semanas que ele está isolado, né? Estenda as mãos para ele e diga: meu Pai, me prepara para a subida neste domingo, dia 28. E me dá condições de gerar almas para ti. Diga: em paz eu vim, forte, salva, e em paz eu vou. E todos digam que assim seja. Que Deus abençoe a todos. Sejam uma bênção. Deus é com vocês e eu também.